Será que temos políticas públicas que fomentam o empresariado? A AGT é um Ferrari no governo que caminha sobre a velocidade de um Toyota Starlet. Hoje, o meu convidado, ele é mestre em Governação e Gestão Pública, pós-graduação em Governança da Tecnologia e Informação, licenciado em Informática Educativa, é bacharel em Administração de Empresa. Um empresário não pode se sentir satisfeito que contrata e não consegue manter o profissional na sua empresa. A falta de união entre os empresários, isso enfraquece as associações. A forma de se fazer negócio em Angola é por lobby. Não existe ambiente de negócio sem boa governação. O governo tem que melhorar a sua governação para criar um bom ambiente de negócio. E os dois grandes desafios que se colocam o quê? Primeiro, transparência do governo, da governação pública. Desde as contas, desde os concursos, desde a valorização. Isso significa meritocracia. As pessoas não podem habituar-se a consumir mal. Vai para uma determinada padaria, sabe que o pão não está bom. Reclame, tem que estar contente, vai reclamar. Madinelson vai deixar 3 conselhos para a classe empresarial. Ler a Constituição. 2, entender a lei de fomento empresarial. E depois, o último, pessoalizar as empresas. Cumprimentos calorosos, malta do podcast Café da Discussão, Histórias e Fatos. Sejam bem-vindos. Eu sou Mário Cláudio, mais um episódio e hoje vai ser viral. O tema que trouxemos para essa discussão e também o convidado suscita debate e creio eu que vai te deixar entretido e do outro lado e acompanhar. Queremos agradecer a todos que nos tenham seguido, comentando e também sugerindo melhorias para o nosso canal e melhoria também para o nosso podcast. Hoje, o meu convidado, ele é mestre em Governação e Gestão Pública, pós-graduação em Governança da Tecnologia e Informação, licenciado em Informática Educativa, é bacharel em Administração de Empresa, possui várias experiências, vamos aqui destacar algumas: Administração Pública, Gestão Organizacional, Tecnologia de Informação, Formação em Consultoria, com atuação em instituições públicas e no ensino superior. Atualmente, o nosso convidado é formador e consultor sênior da DL Consultoria e Treinamentos, onde desenvolve projetos de transformação digital, gestão de dados e melhoria de processos institucionais. Ele destaca-se pela capacidade de liderança, organização, pensamento analítico e orientação para resultado. O homem é uma máquina. O homem é uma máquina, mano. Uma máquina. Sobre um tema provocativo, ok? Provocativo, pelo fato de que nós estamos inseridos nessa índole de objetivos na área empresarial. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas do fomento empresarial e olhando um pouco para a qualidade da governança pública com fatores de atração de investimento no nosso país, no caso em Angola. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de vos apresentar meu convidado de hoje, mano, Denilson Duro. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito gosto de estar aqui no teu espaço. Eu acho que nos nossos desencontros, este foi o encontro mais factualístico. Eu sou pragmático. Pegou-me no período das primeiras horas de hoje a orientar a possibilidade dessa entrevista e eu lhe desafiei. Se eu sou entrevistado, estou pronto. Você que vai entrevistar, está pronto? Estamos aqui, meu irmão. Foi uma pergunta muito direta, porque estamos a começar bem. Eu tenho desafiado os meus entrevistadores. Eu acho que mais do que responder, que é facilíssimo, né? A missão difícil de se fazer é perguntar. Vivemos numa sociedade em que todos nós temos alguma resposta ou estamos facilitados nas respostas por vias tecnológicas, por vias de relação humana.
Então é fácil responder, difícil perguntar. Daí é que eu desafiei a inteligência deste podcast, tá? Tem condições de perguntar e rapidamente reagiste como uma pessoa proativa e também com uma grande capacidade de poder conduzir um projeto dessa dimensão. Então estás de parabéns pela proatividade, pela capacidade e acima de tudo pela prontidão de poder fazer esse programa em qualquer circunstância. Então, estamos aqui para isso. O Nelson, muito obrigado. Para já, e também queremos aqui trazer um agradecimento extensivo, né? Por aceitar o convite, por estar conosco, por essa abertura e também todas as vezes que tem a oportunidade nos tem sugerido, não é? Para que esse programa ande e que ande bem, como você diz. Não faça algo só por fazer, mas tem que andar. Tem que impactar. Tá vendo? Mas, Denilson, políticas públicas do fomento empresarial. Depois também a qualidade da governança pública como fator de atração para o investimento privado. E isso nós estamos a olhar para Angola. No seu cômputo geral. O tema é sugestivo, é atual, é factual. Nós queremos aqui olhar para o seguinte. Repara, se nós analisar o papel das políticas públicas e a governança pública na promoção do empreendedorismo, e o empreendedorismo aqui não é só olhar para a área privada, ele podia ser extenso, público-privado, social, econômico, religioso, em toda forma de se poder criar e inovar. Sim. Vamos olhar para as políticas públicas dentro desse desenvolvimento econômico, e como seria aquela questão retórica, o que é ou que são políticas públicas do fomento empresarial? Pronto, primeiro separar a política pública. A política pública é a ação do governo, é um conjunto de planos, de programas e projetos em que os governos se aplicam e que afetam um grupo de pessoas que normalmente estão em conflito de necessidades. O que é que acontece nas políticas públicas? Elas respondem a uma demanda, as demandas sejam elas sociais, econômicas, políticas. E daí é que falar especificamente da política de fomento empresarial é falar de uma política pública do ramo econômico, onde o setor empresarial é determinante. Sim. Por que é que temos que olhar das políticas públicas de fomento empresarial versus a governação? Porque a governação é a ação do governo que aponta para esse segmento, o fomento empresarial. E se quisermos conceptuar o que é fomentar o empresário, o nome fomento significa aumentar, dilatar, extensionar a classe empresarial. E é aí onde está a qualidade da governação que aponta, que resolve essa temática. Okay. Será que temos políticas públicas que fomentam o empresariado? Aí é que está a grande questão e às vezes ficamos assim aquém de poder responder com os números. Os números do INE apontam um determinado crescimento numérico, o mercado nos diz outra coisa, você é um operador do setor e tens muita experiência em termos de acompanhamento da dinâmica empresarial, essencialmente aqui da província da Huila, mas falando do cômputo geral, nós temos, não é que seja mal, mas temos um crescimento muito virado à sazonal e dependente da intenção pública. Sim. Ou seja, se o Estado achar que tem que fomentar o setor agrícola, que é o que está a acontecer, o que está acontecendo ultimamente é o fomento das empresas do ramo agrícola. Sim. E o fomento é consistente? Esperemos que sim. Tem sustentabilidade? Questionamos porque muito recentemente o Banco Nacional de Angola apontou algum número de inadimplência bancária, ou seja, muita gente que não está a pagar crédito e provavelmente não, os números apontam que é do setor agrário. Pessoas que têm projetos agrários e não dão fomento, não dão sustentabilidade aos seus projetos. Então, esse ecossistema do fomento empresarial onde o governo tem que ser determinante e achamos nós que a mão invisível do Estado ela tem que deixar de ser invisível, tem que ser presente com a fiscalização e com políticas mais impactantes. É mais ou menos nessa perspectiva que nós achamos como é que se define o fomento empresarial em Angola. Qual deve ser o papel do Estado na promoção? Já disse, o Estado tem Tirando que ser... os dois que fez referência. Sim, o Estado nessa altura tem que criar um processo, um modelo de governação por agencificação. E eu explico. Nós ultimamente estamos a criar muitas agências regulatórias e executivas, só que essas agências perdem na capilaridade.
Explica. Já falamos sobre isso muitas vezes, sobre que muitas agências só existem em Luanda e elas não são de facto implantadas a nível das províncias, a nível dos municípios. Então, a agencificação da administração pública facilita todo um processo de aproximação do processo decisório. Ou seja, se eu tiver uma agência de fomento ao ramo mineiro, se ela estiver representada até no município que até é mineiro, é mais fácil ela fiscalizar a atividade mineira e licenciar os potenciais investidores nesse setor. Quando temos as agências, todas elas assediadas em Luanda, não estão representadas a nível das províncias, não estão representadas a nível do município, então temos essa disfuncionalidade em termos da aplicação da intenção do governo em poder fomentar esse setor. Depois temos uma outra questão, que são as agências que podemos achar as executivas. Sim. Uma regula, a outra pode ser a executiva. A executiva é normalmente aquelas que executam as ideias do Estado. Por exemplo, uma agência de financiamento que é o Fundo de Desenvolvimento Agrário. O FADA. O FADA é uma agência onde o Estado capitaliza os projetos agrários. Agora, qual é a questão que se coloca? Também a capilaridade. Mas está representada a nível de algumas províncias? Sim, mas precisamos que ela tenha um impacto. Seja autônoma. Autônoma no processo decisório dos projetos locais. E essa localização, ou seja, uma certa visão do localismo empresarial, essencialmente no financiamento que nós precisamos. O empresário não precisa sair de Benguela para ir para Luanda para financiar o seu projeto, sair do Ambo para Luanda para financiar, quando podia ter as agências regulatórias e executivas, todas elas na sua área de jurisdição. Acho que é este olhar da nova administração pública que se espera em Angola, mesmo no próprio segmento da reforma do Estado, estamos assim por via da opinião pública, tentar influenciar que tenhamos essas agências, todas elas efetivas para que o ambiente de negócio seja favorável para o nosso setor empresarial. Descentralização e desconcentração. Não estou a falar disso, estou a falar simplesmente de agencificação. Não, olhando para essas agências, porque muitas delas já existem. Sim, mas elas podem estar representadas de forma desconcentrada. Estar desconcentrado não te dá o direito de não tomar decisões. É tipo um governador provincial, no atual modelo. Tem um limite de tomada de decisão. Sim. O administrador municipal tem um limite de tomada de decisão. Tem tomada de decisão na perspectiva da ação material ou imaterial, e até no ramo financeiro, onde ele pode tomar decisões. Porém, é um órgão desconcentrado. As agências também podem estar nesse modelo desconcentrado, porém capazes de tomar decisão no local onde estiverem inseridas. Uau, interessante. Vamos falar, vamos conversar. Interessante. Vamos conversar. Repara, fez referência ao FADA, uma dessas agências executivas, na sua área de atuação, em que o Estado capitaliza valores e ele, no seu segmento, atua. Como avalia a eficácia atual dos instrumentos nessa área do fomento empresarial dentro do país, nomeadamente na área financeira, incentivos fiscais? Estamos a olhar também para alguns programas de capacitação empresarial, e agora foi aprovado o código do ERT. Como avalia? Pronto, o que é que nós temos? Vamos lá, algumas agências têm capilaridade, por exemplo, a AGT está capilarizada, né? Está nas províncias e em alguns municípios. E temos o resultado que tem. A AGT consegue ter maior mapeamento empresarial em detrimento de todas as agências. Por isso que eu tenho dito, a AGT é um Ferrari no governo que caminha sobre a velocidade de um Toyota Starlet. Explica isso. Em termos de modernização, modelo de gestão, modelo de nada cua? Não é que não se adequa, está numa velocidade diferente dos outros atores do governo. É uma agência, e repara que é uma entidade tributária, também agencificada, diferente de outras agências que estamos aqui a apontar. A agência, por exemplo, que regula os minérios, a agência que regula os petróleos e gás, que não querem nem estão a nível das unidades territoriais do país. Mas a AGT está lá, né? Está lá a fazer um mapeamento do seu interesse fiscal e consegue fazer toda uma inserção de políticas públicas no ramo fiscal. Diferente de outras agências. Agora, o que é que eventualmente temos que olhar para outros segmentos? O segmento da formação, a formação profissional do empresário, que é um grande problema que nós temos. Nós temos muito empresário por sorte ou por circunstância e não por profissionalização. Porque
pequena crise onde consegue se diferenciar quem é profissional do empresariado, quem é um empresário por circunstância. A circunstância é aquele, viu uma oportunidade de um negócio, abriu a empresa. Exatamente. Enfim, o profissional é aquele que em tempo de crise consegue se readaptar, consegue se ressignificar e consegue manter-se no mercado e na classe empresarial. Outra coisa é estar no mercado, outra coisa é manter-se na classe empresarial. Temos muitos operadores empresariais de mercado, mas não são de classe. Classe não pertence ao corrente, ao movimento empresarial do país. Sim. Essa diferenciação que nós temos que começar a ter aqui, cá entre nós. Existe empresário de mercado que só está por via da oportunidade de negócio, e existe o empresário que está aqui consistente e está no movimento empresarial. E aí... Mas Denilson, o mercado em si não cria essas oportunidades para empresários circunstanciais? Sim, a própria dinâmica todos os assim do dias mercado vai criar, mas a profissionalização depende de como é que o empresário quer se posicionar no mercado e na sociedade. Ou seja, a sociedade hoje é um conjunto de pessoas e operadores que interagem, valores, enfim, e cada um de nós faz parte da sociedade. Só que há uma outra visão, que é a visão da sociedade mercadológica, onde todos nós trocamos bens e serviços. Todos nós aqui estamos a vender e a comprar alguma coisa todos os dias. Somos a gente. Só que para te tornares num profissional da classe empresarial, não precisa só ser mercadológico, também tem que ser sociológico. Ou seja, a sociologia empresarial remete a outras dimensões de se poder ser empresário, olhar para a empregabilidade do país, ter capacidade de discussão da matriz fiscal do país, ter capacidade de discutir a matriz de providência ou a proteção social dos seus trabalhadores, ter a capacidade de saber investir, reinvestir para o desenvolvimento do país. Tem de ser empreendedor. Claramente. Então, esta visão de ser um profissional da classe do empresariado é diferente de ser, primeiramente, um empresário de circunstância. Só que o país, infelizmente, está a caminhar por empresários de circunstâncias. Então, perdemos aquela tradicional prática do empresário que tem o juramento pela atividade empresarial. Isto é que nós, enquanto estudiosos, enquanto alguém que estuda governação pública, que quando olho para o segmento das políticas públicas empresariais, eu me pergunto, quem é o ator? Não, o ator é o João, mas o João não é este que abriu a empresa por 6 meses e meia volta já fechou, não tem consistência, não tem boa relação com a banca, enfim. Todos nós estamos preocupados que esse país tenha bons empresários. Que estamos a ouvir a história do Bill Gates desde os anos 80 e até hoje ele faz parte da matriz empresarial norte-americana. Consistência. Está lá consistente. Então, vou dar outro exemplo aqui, vamos lá para Benguela. Benguela, o rei do nosso sal, Perito Areias. Consistência. Aqui na Huila também temos os nossos consistentes e persistentes. Mas tá bom, mas são quantos? Muito pouquíssimos. Então, isso não cria patrimônios empresariais, tanto para os empresários, nem tampouco para o país. O país tem de ter patrimônios empresarial. As marcas, as estruturas empresariais, seja elas de forma industriais ou não industriais, isso são patrimônio das pessoas, mas porém é do Estado. Uau! Como avalia os instrumentos financeiros? São viáveis? Não são viáveis? São voláteis? Não têm consistências? Podia ser que há rigorosidade superficial? Eu sou acérrimo leitor do jornal Expansão. Eu, como faço comentário e produzo artigos de opinião, tenho que estar sempre atrás dos jornais que produzem dados. Um dos jornais que mais me traz dados é o jornal Expansão. E os dados que me aparecem é que a banca é a que mais lucra em Angola, mas não lucra por financiamento ao setor empresarial. Estranho. Há outras formas da banca se rentabilizar, essencialmente títulos de tesouro, enfim, e outras formas de financiar o Estado. Ou seja, o Estado é o principal cliente da banca, onde o próprio Estado quer promover o setor empresarial, mas ele também é o maior concorrente do setor empresarial no financiamento. Aí onde está a grande resposta, onde está o cerne da questão. Se o Estado se retirar do financiamento da banca, a banca não vai ter outro caminho senão financiar o setor empresarial. É aí onde está a grande técnica ou a grande medida que o Estado deve ter no fomento empresarial. Deve sair. Deve claramente sair e permitir que os operadores econômicos, as empresas funcionem devidamente, estejam no ecossistema financeiro. Pudesse financiar, se pudesse autofinanciar, ou a empresa ser financiadora também de outras empresas, porque já existem esses mecanismos de uma das grandes empresas serem financiadoras das pequenas empresas. Então, tem que funcionar, mas o Estado tem que sair disto, tem que ser mesmo um regulador do ecossistema financeiro, senão não funcionam as coisas. Adam Smith, a mão invisível.
Sim, a mão invisível. Só que hoje, cá em Angola temos uma questão que eu coloco bem, que os economistas normalmente têm dito, mas isso é como? Não, nós em Angola temos a mão invisível do mercado, não do Estado. Não do Estado. Quando tu tens monopólios ou oligopólios, Certo. o que tens é o quê? Alguém que consegue controlar os preços e regular os preços. Sim. Quando não é o Estado, a mão invisível é de um outro ente. Então é o próprio mercado, onde criou corpos e anticorpos que conseguem controlar o preço. Caso do cimento. Certo. Vimos a subida, de repente, da descida, mas como é que houve? Não, o operador principal determinou que a uma dada altura podia fazer subir o preço, depois eventualmente fez com que o preço baixasse. E essa questão que o Estado tem que ficar mais atento, né? Eventualmente gizar políticas públicas regulatórias, porque as políticas públicas também são regulatórias, no sentido de poder chamar para si essa competência. Vamos fechar com o RT dentro das políticas de fomento empresarial. O que é que achou do código do RT? Pronto, imposto de rendimento de trabalho. Nós em Angola, infelizmente, temos que tentar aqui analisar dois lados. Um lado é o financiamento ao Estado. Sim. O nosso Estado, infelizmente, ainda não é fiscal. E de poucas variáveis fiscais que tem que poder sacrificar a tributação. Estou a dizer que a nossa base tributária é muito fraca, temos pouca arrecadação, e do que temos certeza da arrecadação são os que o Estado consegue controlar, IRT, enfim, outros impostos muito diretos. Muito direto, sim. Há maior certeza de coleta de imposto por via do RT, porque o Estado é o maior empregador, certo. Então tem a maior base de coleta desse imposto. Daí agudizar o valor ou a percentagem. Mas depois tem o retorno sobre esse investimento. O imposto tem que ser um investimento para o cidadão. Eu estou tranquilo em pagar o imposto que queiram me cobrar se não há problema de estradas buracadas na minha comunidade, ou na minha cidade, se não há problema de fornecimento de água, de energia, se não há problema de acesso à saúde, à educação, há esse retorno através de equipamentos sociais. Eu acho que é aí onde está o grande problema, a grande força. As pessoas questionam o valor do imposto porque têm as suas vidas muito dificultadas no dia a dia. A mobilidade urbana, que é um assunto muito sério, crítico ainda, muito né? crítico. Eu tenho dito o seguinte: se um país não estuda a mobilidade urbana, não quer se desenvolver. A classe empresarial hoje tem grande dificuldade de poder empregar tranquilamente, porque as pessoas vivem muito distante das empresas. Não vais ter um funcionário que vive do outro lado da cidade a querer trabalhar na sua empresa, que queres que ele se apresente 7 horas, 8 horas ou mesmo 6 horas na sua empresa. Este é um grande problema. Mas em outras localidades onde há fluidez em termos de mobilidade urbana, que é um pressuposto de se pagar imposto para se ter qualidade de vida, os empresários ficam tranquilos. Eu posso empregar seja quem for, porque eu sei que ele vai conseguir chegar a tempo, porque a mobilidade funciona aqui em termos urbanos. Então é essa questão que, enfim, precisamos analisar sobre os impostos. Né? Não basta só questionar o valor, mas é a implicação do imposto na vida do cidadão e essencialmente do próprio empresário, né? O que é que o empresário ganha com isto? Só o RT daria aqui um tema e uma discussão ferronha. Eu te disse, mas ela é uma coisa que... Sou RT, Denilson. Há uma coisa aqui que eu queria às vezes chamar a atenção aqui. Sim. Relativamente ao que nós precisamos depois, estava aqui a falar sobre a formação de empresário, que acho que é um tema que precisamos terminar. A formação do empresário é tão escolástica como factualística, ou seja, no dia a dia pode-se formar e forjar um empresário, mas o empresário também tem que se dar tempo, espaço de aprender tecnicamente os temas essenciais ou pelo menos da gestão empresarial. Tem que saber isso. Não precisa ir para uma universidade fazer o curso de gestão empresarial, né? Mas precisa ter os instrumentos básicos de gestão da sua empresa para perceber a importância do contabilista, a importância do auditor. E hoje temos que fazer essa separação do contabilista ao auditor. Uma coisa é quem verifica e outra coisa é quem contabiliza. Temos que começar a separar essas duas variáveis. Mas ele não pode fazer as duas coisas? Não pode. Mas os nossos contabilistas são auditores. Temos que parar com isso. Como é que você é que faz a coleta e depois é que verifica? Que verifica tem que ser uma outra pessoa. Por isso os erros cometidos? Em termos de arquitetura da governança corporativa, tu tens a auditoria interna, ou o controle interno, mas depois tem que ter a auditoria externa. Tem alguém que vai fazer a auditoria interna, onde insere-se o trabalho
do contabilista. Do contabilista. Depois temos outra figura que é o gestor financeiro, que é uma outra dimensão. Mas esse pode estar dentro da estrutura da empresa? Este deve estar na estrutura da empresa e o empresário tem que saber a importância desses atores. Há uma outra questão que é muito importante e é estruturante na própria gestão empresarial, é olhar a importância da gestão de pessoal, a gestão de recursos humanos, a gestão de talento, a captação de talento, a manutenção de talento. Um empresário não pode se sentir satisfeito que contrata e não consegue manter o profissional na sua empresa, mesmo por vias de prêmios ou até de bônus salariais, mas dele poder olhar a empresa como parte e querer fazer a sua vida profissional na sua empresa. Isso aumenta a qualidade dos recursos humanos, treinamento constante, né? Motivação para a permanência e para que o funcionário esteja envolvido e comprometido com a causa da empresa, com os valores da empresa, com a missão e a visão da empresa. Enfim, há um conjunto de elementos aqui que são importantes para que efetivamente nós tenhamos um ecossistema empresarial. Aí vamos retirar o Estado da cena, mas aí também são os próprios operadores empresariais que têm que melhorar a qualidade da gestão empresarial. Aí também vai remeter numa outra questão que eu me esbato muito, que é a cidadania empresarial. Um tema interessante, porque precisamos ter associações que realmente funcionam. E que defendam. A classe. O sindicato onde é que entra? Onde é que fica nisso? Os sindicatos são elementos muito intrínsecos às empresas. É um conjunto de trabalhadores que dentro da empresa pretendam salvaguardar os seus interesses. É possível, mas o Estado tem que proteger os sindicatos. Sim. O que tem acontecido é que é mais funcional ter sindicatos nas instituições públicas, em detrimento das instituições privadas. Sim, exatamente. Por quê? Porque o Estado ainda não olhou o sindicato como um parceiro. Os sindicatos ainda, no atual modelo de governo, não têm o sindicato como parceiro. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social é que tem feito essa mobilização para aproximar toda a classe sindical, para eventualmente termos um ecossistema do trabalho funcional. Okay. Então essa dinâmica que nós esperamos que aconteça, mas ainda assim precisamos que a nossa classe empresarial, a par dos erros que o nosso governo comete em termos de política pública de fomento empresarial, também precisamos olhar na profissionalização da classe empresarial. Mas não acha que a falta de sensibilidade por parte da classe empresarial entre os empresários, união entre os empresários, isso enfraquece as associações? Essa tal pergunta que vale $1000. Sim, infelizmente tens que aceitar uma coisa aqui. A forma de se fazer negócio em Angola é por lobby. Pensa embora que o lobby em Angola não é uma atividade legal. Sim. Mas lobby significa aproximação a quem toma a decisão. Certo. Não. Então, quem está mais próximo... Sim, os links. Quem está próximo de quem toma a decisão para a implementação de um determinado projeto, para empreiteiras ou para seja qual for a área, esse tem a maior facilidade de negócio. Daí é que é muito difícil nesse ecossistema teres a união entre os empresários. Eu não preciso estar unido a um grupo de empresários quando eu sou amigo do governador, sou amigo do presidente, e o presidente até por adjudicação direta me dá todos os meus projetos, todos os meus negócios. Não preciso, estou tranquilo. Estou com quem toma a decisão, então não preciso do grupo. Então é essa questão que ainda precisamos evoluir para que efetivamente também aí o próprio governo consiga promover a transparência e essencialmente a competitividade empresarial. Precisamos ser um país onde a competição seja mesmo de mercado, né? Cada um mostra o seu valor e precifica em função do seu valor de mercado. Boas. Aqui para servir, chefe. Sim, senhora. Ambiente de negócio e governança pública. O que te vem em mente? Não existe ambiente de negócio sem boa governação. Um país que está em má governação nunca vai conseguir ter um bom ambiente de negócio. Quais são os desafios que os empreendedores e investidores enfrentam? O governo tem que melhorar a sua governação para criar um bom ambiente de negócio. E os dois grandes desafios que se colocam o quê? Primeiro, transparência do governo, da governação pública. Explica isso. Transparência significa... Contas. Desde as contas, desde os concursos, desde a valorização. Isso significa a meritocracia. A meritocracia pode ser na perspectiva pessoal como institucional. Existe meritocracia da pessoa, do profissional. Existem também as chamadas meritocracia das instituições. Uma determinada empresa que tem qualidades para executar um determinado projeto, mérito, precisamos premiá-la por isso. Exato. Em detrimento de colocá-la em concorrência ou a concorrer com uma empresa que não esteja a seu nível de valor de mercado. Exatamente. Então, isto é despromover o mérito empresarial, o mérito institucional.
Isto, com esses elementos todos, consegues ter o bom ambiente de negócio. Depois tem outros pressupostos que são também consequência da boa governação, boa justiça, né? Sistema financeiro que realmente financia e consegue facilitar todo um processo, toda a engenharia financeira das empresas. Eu investir em Kwanza, consigo ter dólar, vou para o meu país, se for um estrangeiro, consigo fazer o repatriamento dos capitais investidos no nosso país. Claro, tudo isso remete na boa governação. Repito, não é possível ter um bom ambiente de negócio num ambiente de má governação. Se tiveres boa governação, tens bom ambiente de negócio. Qualidade e transparência. Qualidade e transparência. E depois há uma questão que nós precisamos em Angola, a cultura da qualidade. Não cair no isomorfismo, que é pensar que tudo que tem ajustamento de ISO tem qualidade. Isso não é verdade. Não é verdade. A qualidade é aquela que respeita a cultura de consumo das pessoas, respeita. Eu sou nativo de uma determinada área, nós temos a nossa percepção de consumo dentro de determinado bem ou produto, ou de um bem ou serviço. A empresa, se respeitar essa matriz cultural e assim vender percepção de satisfação, é qualidade. Qualidade é exatamente isso. Se quiser ter alguma ISO, a ISO 9001, qualquer ISO que queiras, podes ajustar, mas não pode ferir as matrizes culturais dos consumidores. Os consumidores têm que ser respeitados. Reforçando, nós em Angola precisamos também respeitar o consumidor, porque ele é o agente número 1 na valorização ou na premiação da qualidade. O país não pode ter instituto público que protege consumidores. Os consumidores têm que ser por via da cidadania do consumidor, ou da cidadania das instituições sociais, ou das organizações da sociedade civil. O que é que estamos a tentar dizer? Temos de ter associações que protejam um consumidor em todo o país, em todos os municípios, onde o cidadão, se for mal atendido na cantina do mais velho Antônio, ele vai para aquele instituto. Os institutos têm métodos de poder interpolar por via extrajudicial ou mesmo até judicial para ressarcir ou garantir a qualidade de consumo daquele cidadão. Então, precisamos evoluir para esse segmento. Aí já não é um problema do ambiente de negócio, também a qualidade da nossa cidadania enquanto cidadão, como é que nós podemos melhorar e desenvolver o país na qualidade do consumo, porque também precisamos melhorar a nossa qualidade de consumo. As pessoas não podem habituar-se a consumir mal. Vai para uma determinada padaria, sabe que o pão não está bom. Não está bom, reclame. Vai reclamar aonde? Se não tem agora essa associação, eventualmente tem o serviço de investigação criminal ou outro serviço que pode salvaguardar o direito de consumo. As pessoas têm que ter essa cultura de poder salvaguardar o seu direito. O seu direito de consumo é constitucional, está nas leis. Porque as pessoas têm o direito de poder consumir bens e serviços da melhor qualidade possível. E o cidadão tem que ser o agente principal nesse ecossistema. Número 1 nesse ecossistema. Ele é que tem que promover a qualidade de consumo. Interessante. Isso nos remete para uma questão um pouquinho forte. O fortalecimento das instituições face ao combate à corrupção. Pronto. Como pode contribuir para a competitividade econômica e também a melhoria do ambiente de negócio? Primeiro temos que entender o que é o combate à corrupção sobre duas perspectivas ou três. Primeiro, a perspectiva governamental, a corrupção no governo. Depois temos a corrupção empresarial. Sim. Falamos agora há pouquinho do lobby, que não é uma atividade legal. Mas não é corrupção. É corrupção. É link, eu tenho um link. É corrupção. É corrupção. É corrupção. Na nossa matriz jurídica, é corrupção. Ok. É corrupção. E fazer-se reiteradamente desse link é corrupção. Okay. Tráfico de influência é corrupção. É corrupção. Só se for na perspectiva de desfavorecer terceiros. Sim, mas é corrupção. O que nós temos aqui em Angola é o quê? Eu vou para um determinado ente com a proposta de fazer negócio, mas já está lá o valor adicional. Esse negócio tem X. Às vezes não é o operador público que quer ser corrompido, é a forma como ele é apresentado o negócio. O homem está aí, ganha os salários públicos em toda a parte do mundo nunca são grandes coisas. Então vais apresentar, enfim, essas propostas e aí vem. Então temos que olhar a corrupção na perspectiva do agente público, do funcionário público, do servidor público, depois do empresário. E eventualmente, se quisermos combater a corrupção, temos que olhar para todos os segmentos. Que nós devemos pôr em conta, e é isso vários atores têm dito,
A corrupção não é o mal das instituições, é um mal social onde as instituições fazem parte. Ou seja, o empresário com a sua empresa, as igrejas, o setor público, o cidadão de forma individual ou de forma associada. Se tiver instituições em que ele influencie por via da corrupção, somos todos corruptos. Certo. Então, combater a corrupção é adentrar e analisar os nossos valores, certo. A nossa moralidade social, a nossa ética social. Eu acho que precisamos de uma reforma, de uma reforma e de uma matriz de pensamento do que é a nossa identidade em termos de valores sociais e depois começar a promover esses valores que eventualmente nos identificam em termos de moralidade e ética. E aí sim, e olhar também para a classe empresária, essencialmente na formação do empresário, olhar especificamente para a ética. Certo. Olhar para a ética no setor empresarial, ética no setor público, ética no setor social. Cada um saber até onde está o seu limite. Né? Todos nós temos uma avenida de direitos, mas também temos os limites dos nossos deveres. Então é mais ou menos nessa perspectiva que achamos nós que tem que se combater a corrupção. Depois tem essas questões que são muito pontuais, né? A judicialização da própria administração pública, em que as pessoas têm que ser mesmo punidas para não promovermos a impunidade. E depois punir também os empresários, que eu digo, parece que aqui em Angola só se pune os políticos, né? Também começamos, só que também há volta os políticos também que são nossos próprios empresários, enfim. Então, o ecossistema da corrupção, temos que olhar para esses segmentos todos, não só a corrupção pública, mas a corrupção também privada, social, enfim, onde todos nós estamos inseridos e temos responsabilidade de todos nós poder combater, mas essencialmente na perspectiva da reflexão dos valores e aceitar ser punido. Né? E ali teria um ambiente de negócio? Sim. Não existem sociedades completamente, enfim, imaculadas. Não. Só o índice de corrupção é que é já controlado, né? Em que as pessoas conseguem, eventualmente, poder se policiar ou se autopoliciar para não cometer qualquer tipo de violação de princípio ou de valores ou de preceitos legais. É mais ou menos nessa perspectiva que eu acho que temos que encarar a corrupção. Mas ainda assim, o governo é o promotor das boas práticas para influenciar todas as instituições. Não tem como. Se o governo gizar concurso público, onde não quer receber 10%, 15%, o empresário não se sente pressionado por essa questão, ele vai dar o melhor projeto, o melhor serviço, vai prestar o melhor serviço às comunidades e assim vamos começar a fazer a cadeia de valores. Boas, interessante. Vamos olhar para o futuro. Inovação e competitividade. Inteligência artificial na classe empresarial. Nós infelizmente andamos aqui a tentar promover a cultura da tecnofobia, né? Parece que as pessoas não querem estar ajustadas às novas tendências. Estão reticentes. Sim. Fazer plano de negócio na tua cabeça hoje, você quer sofrer. Exato. Por amor de Deus, põe na inteligência artificial que eles te resolve isso e te coloca os números e consegue fazer maior data mining, tratamento de dados da melhor maneira em relação à capacidade humana. Então, e fazer recrutamento. O recrutamento, vais anunciar 5 vagas, vai aparecer 5.000 candidatos. Exato. Humanamente não é possível analisar 5.000 currículos por vídeo. Vai colocar numa inteligência artificial de análise de CV ao perfil que queres, vai te dar melhores respostas. A análise financeira, onde é que está as maiores oportunidades financeiras? Se tiveres uma inteligência artificial ou um meio tecnológico que consegue fazer o maior mapeamento de ofertas de produtos financeiros a nível da nossa banca, apesar que já não temos tantos bancos assim, mas vai lhe ajudar a conseguir fazer o maior análise desses produtos financeiros. Tecnologia. Então, tecnologia hoje é um motor para o desenvolvimento das empresas. As empresas, e é um grande problema que nós temos a nível da classe empresarial e que nos coloca nós consultores e formadores desempregados. Sim, porque as áreas de PD, que é de pesquisa e desenvolvimento, praticamente não existem. Vais para alguma, você lida com muitas empresas, vais para algumas empresas, não tem a área de pesquisa e desenvolvimento, não tem a área da construção das ideias de produtos ou de serviços. Então, precisamos valorizar a área de pesquisa, de desenvolvimento, e até evoluir para academias empresariais. Né? A Toyota, por exemplo, tem a teoria do toyotismo. Obviamente, a Toyota saiu da perspectiva fabril e foi para a pesquisa e desenvolvimento e da academia. Tem uma visão mais acadêmica do seu produto. Eu acho que é aí onde está o entendimento do valor das tecnologias para as empresas do futuro. Angola precisa, eventualmente, colocar a ciência
na administração das empresas, porque parece que as pessoas vão para a universidade, quando vão para as empresas encontram a cultura organizacional que é muito pesada e que desvaloriza às vezes a formação acadêmica em detrimento da produção imediata ou a aquisição rápida dos lucros. Então é mais ou menos essa perspectiva que achamos nós que as tecnologias hoje devem ser um elemento a se ter em conta para as empresas angolanas, essencialmente aquelas viradas aos ramos produtivos. Estamos a falar hoje do setor agrícola, que é uma das áreas que eventualmente Angola tem que desenvolver. Não é possível fazer essa agricultura somente por esperar que a chuva caia. Sequeiro, como se chama, né? Pegar a terra, provar sobre a língua se dá para o milho ou para a batata. Ter estudos de pesquisa, fazer uma irrigação por gota a gota, enfim. Então, há um conjunto de tecnologias que os empresários precisam acompanhar para eventualmente maximizar a produção e os lucros, né? Mas, claro, sem comprometer a qualidade e sem comprometer o meio ambiente, porque eventualmente nós vivemos num mundo que precisamos salvaguardar, né? O tal ESG, né? Certo. O Environment Social Governance, que é a questão ambiental, social e da boa governação das instituições. Então é mais ou menos... Senão vamos estar a viver o que a Europa está a viver agora. Sim, a onda de calor. A onda de calor, produtos com pouca qualidade, expressivamente industriais, e agora voltaram a valorizar o canteiro do quintal. Do quintal, de poder ter um tomatezinho no quintal, aquilo que é mais, acaba por ser mais sustentável. Enfim, então nós conseguimos aprender com os erros dos outros e fazer coisa melhor. E daí é que a tecnologia, a ciência, né, e a pesquisa tem que estar lado a lado com o desenvolvimento empresarial. Aí sim o Estado precisa investir em mais centros de pesquisa empresarial. Não se justifica que hoje uma faculdade de economia ou de especialização na área empresarial não tenha um laboratório de pesquisas empresariais. Temos que ter laboratório de pesquisas empresariais. A empresa hoje ela pode ser testada em termos de laboratório, mas isso é que a empresa hoje tem que, antes de ir para o mercado, ser testada a seu nível de sustentabilidade. E isso pode-se fazer aonde? Nas academias. As academias têm que fazer os testes empresariais. Eu não posso colocar um produto no mercado sem que haja teste de viabilidade mercadológica. Então, esse pressuposto científico e tecnológico precisamos que eventualmente aconteça, mas atenção, a academia tem que se aproximar do empresariado e o empresariado tem que se aproximar da academia. Tem que andar lado a lado, senão não conseguimos. Qual é nesse momento, na nossa economia, olhando para o país, o setor que maior tem crescido e que tem se potencializado e que acha que pode impulsionar a diversificação econômica? Pronto, o crescimento em Angola aqui, em termos numéricos, é muito... Os nossos números são muito não que sejam questionáveis, são prontos. Mas vamos trabalhar nas percepções, né? Em vez de falarmos em termos quantitativos, vamos falar em termos qualitativos. Exatamente. Em termos de percepção, turismo. É eventualmente o setor que mais está a tentar evidenciar-se e se impor a nível do país, em termos de política pública do turismo. Ou seja, temos um setor que conseguiu se posicionar em termos de instituição, ou seja, temos um ministério que só está expressivamente dedicado ao turismo e promover a importância do mercado do turismo. Uma coisa é o turismo ser um agente ou uma atividade empresarial já com alguma força, outra coisa é mostrar caminho para a importância desse segmento. O que está a acontecer é exatamente isso. Devemos aqui parabenizar o governo nessa política pública de fomento empresarial para o setor do turismo. Outro segmento, claro, já é a agricultura que estamos aqui a falar, só que a agricultura já tem muitas falências em termos de políticas públicas. Estamos a falar de Prodese, etc. Já há alguns anos que não deu certo e hoje então estamos receosos se a agricultura dessa vez, com o impulso que está a se fazer, vai dar algo certo. O turismo, como é coisa nova, então estamos todos muito entusiasmados que daí até traga melhores resultados. Mas, Denilson, nós falamos muito, sabias? E te colocar aqui tínhamos de ter 2, 3, 4 horas. Isso significa que as portas não só as portas estão abertas, tens o compromisso de voltar a sentar aqui. Pronto. Nós antes de lhe passar a palavra, nós temos um espaço dentro do nosso podcast. Sim. Conselho e leitura. Boa. Mas Denilson vai deixar 3 conselhos para a classe empresarial. 3 conselhos. Primeiro. Número 1. Não é bom, não aconselho, as pessoas normalmente aconselham
a se fazer essa leitura, mas eu aconselho, ler a Constituição. Ler. Essencialmente no capítulo dos direitos econômicos. Um bom empresário tem que saber os direitos fundamentais que regulam o seu país no âmbito econômico. Esse é o primeiro ler a Constituição. Uau! A cidadania empresarial começa no entendimento da Constituição. Certo. 2. Entender a lei de fomento empresarial. É importante entender como é que se fomenta, como é que se faz negócio em Angola. Como é que IPEX? Não a IPEX, a própria lei que regula. Sim, a lei que regula a IPEX é a dentro da IPEX. Dentro da IPEX. Importante saber isso. Ok. Depois, A lei de investimento privado. A lei de investimento privado. O último livro é um livro estratégico. Não, ainda é conselho. Leiam Conselho ainda é conselho. Primeiro, vamos chegar no livro. Falta o terceiro conselho. Primeiro conselho é ler a Constituição. Saber as leis de investimento. E depois, o último, pessoalizar as empresas. Pessoalizar a empresa significa que as empresas, elas hoje, na sua gestão são impessoais, certo. mas na sua ideia ela é pessoal. Okay. Ou seja, a Apple só voltou a ser Apple quando Steve Jobs apresentou o produto com seu eu. Certo. Ou seja, o dono da empresa diz, a minha ideia é esta, espero que concretize os vossos consumos, vossos desejos de consumo. Certo. Um bom empresário é aquele que tem noção do produto e de serviço que está a oferecer. Exatamente. Uau! Um bom empresário é aquele que sabe o produto que está a oferecer. Isso é boa. Livros. Já me tiraste a Constituição, mas vamos lá falar. Todas as versões de Peter Drucker, desestratégia, boa gestão, Peter Drucker é o pai da gestão. Certo. E aconselho ler Peter Drucker. Peter Drucker dá conselhos valiosos sobre estratégia empresarial, captação de quadros. Se tiver a dificuldade de ler Peter Drucker, porque nem todos os livros estão traduzidos, vão Xavenato. Ok. Xavenato, Edaberto Xavenato é brasileiro, tem os seus livros que falam sobre gestão empresarial, gestão do pessoal, enfim. O último livro, e esse é o mais importante de todos, leiam a Bíblia. Uau, claro. A Bíblia. A Bíblia tem bons exemplos de gestão empresarial, gestão do pessoal, sucessos empresariais e mais do que isso, sucesso na importância da consulta. Os nossos empresários, eu já disse, estão a nos colocar pobres. Nós, consultores e informadores, não estamos a trabalhar, porque os empresários não valorizam a formação de atendimento ao cliente. Querem fazer tudo. Ele é que forma, ele é que, enfim. Então, este é o grande desafio que nós temos, esses são os conselhos que nós temos, essas são as sugestões de leitura que nós estamos aqui a colocar. Maria Nosso, muito obrigado. Pronto, então, está conosco. Quero parabenizar, tenho terminado parabenizando novamente o seu programa. Continuo. Obrigado. Não foi difícil de ter aqui. Não foi. Foi só foi assim, comentar. Poder fazer isso, tudo bem. Mas eu quero te parabenizar, que continues. És daquele jovem que quer uma Angola melhor, uma Angola que sirva de espaço de felicidade para nós todos. Eu acho que esse espaço é um bom caminho do teu exercício de cidadania. E eu tenho dito, todo aquele que consegue fazer a mais do esperado é excelente. Porque o conceito de excelência é fazer a exceder. É fazer a exceder. Malta, queres ter qualquer contato com Denilson Duro? Você tem o link das suas redes sociais aqui embaixo no link, na nossa descrição, você vai encontrar ali, clica na descrição, tens ali os links todos, também tens o contato dele, né? Marca uma consultoria para a tua empresa, para a tua vida pessoal, quer começar um projeto e não só. Ele também está aberto para palestras, está aberto para conferências e etc. Agora eu até estou com uma perspectiva melhor. Não sou palestrante, como sou produtor de evento de formação. Quer dizer, não estamos só a dar para formação, estamos a criar. Se queres, eventualmente na tua instituição, não tens ideia, se queres organizar uma conferência, um fórum, um workshop, nós desenhamos o projeto, onde eu posso até ser o próprio leitor ou o preletor que queiras ter, e fizemos a consulta completa, os objetivos que queiras alcançar, o público que queres alcançar e mais do que isso, a dimensão política que queres impactar. Uau! É tudo. Malta, até o próximo episódio. Tamo junto. Forte abraço. Mano, obrigado.